Então o diabo chegou e disse para Jesus: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, presta muita atenção nisso. Essa é uma tentação que o diabo sempre vai usar em relação àqueles que são os verdadeiros filhos de Deus, né? O que são pedras? Quando a gente fala de pedra, a gente lembra do quê? A palavra de Deus diz que os mandamentos foram gravados em pedras. Não é isso que a palavra de Deus diz? Paulo, quando ele fala dos mandamentos, ele fala do ministério da morte, né? O ministério da morte que foi gravado em pedras. Ou seja, o que foi gravado em pedras? Os mandamentos, que é chamado de um ministério da morte. Por que é o ministério da morte? Não que os mandamentos levam à morte, mas porque o homem, na sua natureza, não tem capacidade de cumprir aqueles mandamentos. E uma vez não cumprindo eles, vai levar à morte. Por isso que é chamado de ministério da morte. Porque nenhum homem na terra é capaz de cumprir a justiça que vem por meio da lei. Por isso que Cristo veio. E por isso que ele se tornou pecado por nós. E através da sua morte e da sua ressurreição, hoje nós recebemos uma justiça que não é por obras. É uma justiça que vem dele e que a gente recebe de graça por meio da fé. Porque se a gente tentar se justificar pela lei, nós vamos sempre tropeçar na própria lei. E isso se tornará para nós em morte. Por isso que Paulo chama de o ministério da morte, que tinha glória. Só que uma glória desvanecente, ok? Então vamos lá. Então quando nós falamos de pedra, nós lembramos disso. Pedra faz referência à lei. A palavra de Deus diz também que Deus ele tiraria de nós o coração de pedra e daria, no lugar do coração de pedra, um coração de carne. Então, isso vai fazer a gente entender algo muito importante aqui. Então, a tentação de Satanás em relação a Jesus, nessa primeira aqui, é que Jesus transformasse pedra em pão. Então, pedra faz a gente lembrar de lei. Pão faz a gente lembrar do quê? De alimento, né? Pão, alimento. Pedra, lei. Então, o que o diabo quer? Que nós nos alimentemos, que a gente se alimente da lei. Ou seja, o diabo quer que a gente transforme a lei em pão. E isso nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque se a gente não vigiar, a gente pode estar aceitando essa sugestão do diabo e pegando agora aquilo que é lei e transformando em alimento para nós. E sem a gente perceber, nós estamos nos alimentando novamente da lei. E quando a gente se alimenta da lei, isso vai criar em nós, isso vai produzir em nós uma justiça. Só que não a justiça que vem pela fé, é a justiça que provém da lei. E nós vamos começar a querer viver de novo pelas obras, tentando merecer, tentando barganhar com Deus, tentando fazer algo para agradar a Deus, para ter a aprovação de Deus.